Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um Meditação, que é mais que um programa, é uma experiência de fé. Hoje estaremos falando sobre sabedoria e loucura. A sabedoria deste mundo é loucura para Deus. E geralmente o contrário tem acontecido. A sabedoria de Deus é vista pelo mundo também como loucura. Que possamos buscar no Senhor as razões do nosso existir. Prepare o seu caderninho meditação para as suas anotações pessoais. Que o Senhor nos conceda um bom encontro. Que em Jesus comecemos e terminemos todas as coisas. Conforme lemos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. No nosso encontro de hoje, vamos trabalhar um pouquinho a loucura dos pecadores. É um tema muito importante na espiritualidade de Santo Afonso, onde ele olha para aqueles que não se preocupam com a salvação e ele vai dizer, são loucos. Como que alguém pode abrir mão da eternidade por alguns momentos de prazer terreno? É esta reflexão que ele nos propõe. O bem-aventurado João de Ávila quisera dividir o mundo em duas prisões. Olha que interessante. Uma para os que não creem na vida futura e outra para os que creem, mas vivem no pecado e longe de Deus. Aqui nós não sabemos quem está numa situação pior. Aqui fica esta dúvida. Uma prisão para os que não creem na vida futura. A pessoa não acredita. Não existe céu, não existe inferno, não existe nada. Morreu, acabou. Mas existem outras pessoas que acreditam na vida futura, mas vivem no pecado e longe de Deus. Então aqui a gente não sabe quem está numa situação mais perigosa e delicada, né? Ele vai dizer assim, são loucos, uns pelas honras, outros pelos prazeres, outros pelas criaturas abjetas desta terra. Anote aí no seu caderninho quais são as 3 situações que nós devemos vigiar para que elas não nos iludam. Anote aí. Primeira, as honras. Honras. Segunda, os prazeres. Terceiro, as pessoas. Principalmente aquelas que vivem longe de Deus. Então, por que há pessoas que não se preocupam com a sua vida espiritual? Porque elas estão focadas na honraria, elas querem ser pessoas importantes ou elas estão presas nos prazeres deste mundo, nos vícios deste mundo, ou elas estão iludidas por pessoas que não creem em Deus e semeou joio também no coração daquele que se deixou contaminar. Então anote aí, são loucos as pessoas que tiram os olhos de Deus e colocam os olhos nas honras, nos prazeres e em pessoas. Atrevem-se a apodar de doidos os santos que desprezam os bens do mundo para obter a salvação eterna e o sumo bem que é Deus. Preste atenção no que ele está dizendo. Ele está dizendo que os loucos
que estão apegados ao pecado, às honras, aos prazeres. E a pessoa, eles olham para o santo e vê alguém que abriu mão das honras, abriu mão dos prazeres, abriu mão das pessoas, e eles vão dizer, louco! Vocês compreendem isso? Porque louco agora são santos. E isso que Santo Afonso está refletindo aqui. Porque a pessoa que ela é louca pelas honras, pelos prazeres, pelas pessoas, elas olham para o santo e vai falar para o santo, louco. Só que o santo que procura a honra de Deus, os prazeres em Deus, a eternidade em Deus, ele olha para os pecadores e vão falar, meu filho, louco é você, trocando a eternidade por estes poucos anos. Estão entendendo? Chamam loucura. Olha o que as pessoas mundanas chamam de loucura. Chamam loucura sofrer os desprezos e perdoar as injúrias. Loucura o privar-se dos prazeres dos sentidos, o praticar as mortificações. Loucura renunciar às honras e riquezas, amar a solidão, a vida humilde, a vida oculta. Nós vivemos um pouco disso, né, gente? O que é bonito hoje? Pensa comigo aí. O que é bonito hoje? Veja a juventude saindo, as pessoas que gostam de balada, de night. O que é bonito hoje? Bonito hoje é você beber. Tanto é que você conhece gente assim, se não tem bebida, a pessoa não vai. Você não conhece gente assim? Se não tem bebida, a pessoa não vai. Segundo, é uma pegação. Não tem ali sentimento, não tem fidelidade. Vamos ver quem eu pego. Pego 2, pego 9, pego 15. O excesso está presente. Então eu vejo, por exemplo, um jovem bebeu, aí depois ele vai lá na rua, os colegas, esse aí aproveitou a noite. Um lá tá escornado no passeio. Esse sabe curtir a vida, hein? Esse aí é dos meus. Aí aparece alguém, nossa, essa noite eu tô misturando até os nomes, eu beijei tanta gente que eu não sei nem quem mais. Isto é louvor. Nossa, você aproveita a vida, hein, cara? Você aproveita a vida. Eles vão olhar para os santos, vão falar assim, esse povo é louco, santo é doido. O santo, ele abre mão dos prazeres, ele sofre injúria e ele não revida, ele sofre uma ofensa e ele perdoa, ele procura uma vida. Vocês estão entendendo, gente, o que Santo Afonso está refletindo? A inversão. Aquilo que é loucura para Deus é a sabedoria para o mundo. Um exemplo rapidinho, que eu gosto porque ajuda. Uma mulher de um grupo de casais foi traída. Então ela procurou conselho com uma mulher no salão que ela frequenta e uma mulher que é de um grupo também de casais. A primeira tinha uma vida mundana. A segunda tinha uma vida espiritual. O que a mundana falou com ela? Ele te traiu? Pague com a mesma moeda, traia também. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se ele reclamar, diga, mas você pode, eu também estou na área. Aí ela procura a amiga lá da equipe. O que a amiga diz? Primeira coisa, reza pela conversão do seu marido. Segunda, converse com ele e veja se ele teve um momento de fraqueza ou se ele é um safado. Porque se ele caiu no pecado, existe o caminho do perdão, existe o caminho da reconciliação. Se ele escolheu essa vida, que ele viva para lá e você continue buscando as coisas do alto. Peça ajuda ao coordenador do seu grupo. Se possível, traga o seu marido para conversar com o padre aqui da paróquia
Ou seja, gente, eu não sei o final da história, não interessa aqui. Interessa aqui a colocação e o caminho de solução. Qual é o primeiro caminho? O troco, a vingança. O outro fez o mal, ele me dá direito a fazer o mal. Segundo, a tentativa de reconstrução. Um olhar espiritual sobre toda e qualquer situação. Então veja bem, uma pessoa religiosa, ela vê o troco da mesma moeda e a pessoa fala o quê? Mas que isso? A pessoa mandou você trair o seu marido com outro homem? Essa pessoa é louca. Aí a pessoa do mundo, conversando com a mulher, ela ouve, não, uma pessoa me orientou a perdoar ou talvez procurar um padre. Ih, esse povo da igreja é louco. Vocês estão entendendo que você tem que escolher que loucura que você vai viver? Você está entendendo? Porque a palavra de Deus, ela diz e se cumpre. 1 Coríntios 3,19, anote esse texto, foi com ele que eu comecei a reflexão. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. As pessoas que não têm uma espiritualidade apurada, elas são loucas, porque toda solução que elas dão é uma solução da terra, não é uma solução do jeito de Deus. Ah, padre, mas do jeito de Deus é muito difícil. Ninguém falou que era fácil. Morrer na cruz foi mais difícil, né? Então, Santo Afonso está aqui aprofundando uma reflexão pertinente aos nossos dias. O que mais atrapalha as pessoas, atenção aqui, são pessoas que querem viver para Deus, mas que agem como aquelas que querem viver para o mundo. Como que a pessoa vai conciliar água e óleo? Há princípios na vida cristã que precisamos colocar no nosso dia a dia. Veja que é um tema difícil, né, gente? Porque se você hoje pega alguns jovens e fala assim, olha, vem cá, eu vou te contar a história de um jovem aqui. Ah, é? O que ele faz de legal? É um brother? É da turma? Falou, não sei se é da turma, mas é um jovem chamado Carlo Acutis. É um italiano, jovem, calça jeans, é um santo. Ele se confessava sempre, ia à missa diária, rezava o terço. Ih, esse cara até é louco, tá entendendo? A juventude está bebendo, eles não são loucos. Fica numa pegação sem fim, eles não são loucos. Gostam de uma maconha, de uma droga, eles não são loucos. Mas aí você vê um Carlo Acutis, que é um jovem que se santificou, o que esse pessoal fala? Esse é um louco. É por isso que a Bíblia diz, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E a santidade diante de Deus é loucura para os que vivem neste mundo. Um tema maravilhoso para a nossa espiritualidade. Não acabou não, tem mais. Nós vamos para um pequenino intervalo e voltamos já já. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Loucura dos pecadores. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios 3, 19. É sobre isso que estamos conversando no nosso encontro de hoje. Aqui se coloca uma pergunta. Quando é que as pessoas deste mundo, que vivem atrás de honra, prazeres e pessoas que são também falíveis, quando é que elas vão acordar? Quando é que elas verão que elas estão vivendo uma loucura? Aqui Santo Afonso reflete. Acordarão, talvez tarde demais. E dirão, considerávamos loucura a vida dos santos,
mas hoje reconhecemos que fomos nós os insensatos. Vede como são agora admitidos no número dos felizes filhos de Deus. Então, meu caro, não espere a sua morte para você cair na real. Não espere não ter mais jeito para você cair na real. Aqui está dizendo que as pessoas vão cair na real mais tarde. Algumas tomara que caia mais cedo, né? Mas aqui, as pessoas que não se converteram e viveram uma vida de loucura, elas verão realmente a loucura que elas viveram no momento da morte. Quando elas verem os santos na presença de Deus e elas afastadas da graça. Que loucura! Que loucura! Não é perder a graça de Deus por um vil interesse, por um pouco de fumo, por um copo de álcool, por um prazer efêmero. Olha isso aqui. Que loucura é perder a graça de Deus por tão pouco. Por tão pouco. Estava assistindo um dia desse com meu afilhadinho um desenho do Pica-Pau. Fez bem sucesso o Pica-Pau na década de 80, 90, né? Aí o Pica-Pau viu que tinha lá um jacaré, aquele jacaré que participa lá do desenho, ele descobriu uma mina. E ele começou a pegar ouro, e tinha muitas pepitas de ouro. Você conhece o Pica-Pau, não pode ver nada que ele quer, né? Aí ele foi para lá tentar pegar a mina do jacaré. O jacaré falou com ele, não, eu te passo essa mina. Tô cansado, não quero trabalhar. Olha, se você me der tanto, você pode ficar com a mina. Aí o Pica-Pau vai no banco, ele não tem dinheiro nenhum também, faz lá os cambalachos dele, traz um saco de dinheiro, ele conseguiu fazer um empréstimo, né? E dá o saco de dinheiro pro jacaré. E o jacaré, ó, deu no pé. E o Pica-Pau tirou aqui tanto de ouro, aqui tanto de ouro, aqui tanto de ouro, encheu um carrinho e foi pro banco trocar o ouro todo por dinheiro. Hora que ele chega no banco, o cara pega aquela pedra e fala assim, você caiu no conto. Eu falo assim, mas por quê? Isso é o chamado ouro dos tolos. Ele brilha, mas não tem valor nenhum. O que é o Pica-Pau? Né? Um dos poucos episódios que ele leva, porque ele só leva vantagem, né? O que aconteceu nesse episódio? Ele comprou muito caro algo que não valia nada. Esta é a loucura dos que trocam os tesouros de Deus pelos tesouros do mundo. É o ouro do tolo. Brilha, mas não vale nada. Brilha, mas não tem real valor. Então aqui nós podemos dizer, mas que loucura não é perder a graça de Deus por tão pouco? Perder a eternidade por tão pouco? Por uma miserável satisfação, perdermos o bem supremo que é Deus? Perderemos o paraíso? Perderemos até a paz neste mundo, deixando entrar na alma o pecado que a atormentará com remorso e condenar-nos-emos voluntariamente a uma desgraça eterna. Gente, isso aqui é uma roleta russa. Eu não quero Deus, porque com Deus não pode fazer nada. Eu já escutei isso aí. Eu não gosto de Deus, porque a gente não pode ter prazer nenhum nessa vida. Então a pessoa larga Deus e vai para os prazeres. O que acontece quando ela está lá? Ela se arrebenta. Ela faz tudo o que quer, aí vem o remorso, aí vem a enfermidade, vem o vazio interior, vem a traição, etc, etc, etc. Então, note, a pessoa nunca se realiza, né? O mundo nos oferece o ouro dos tolos. É aquele que o Pica-Pau caiu no conto lá. Será que você não está abrindo mão da riqueza verdadeira pelo ouro dos tolos? E aqui nós temos... você anotou no seu caderninho aí? Ou não anotou? Anote!
Anote aí. Não posso trocar a riqueza de Deus pelo ouro dos tolos. Coloca ouro dos tolos entre aspas e põe entre parênteses pica-pau para você lembrar o que é isso aí. Alguma coisa que brilha, mas que não tem valor. Aí vem a oração. Nós somos chamados a não ficar apontando e condenando. A pessoa está no ouro dos tolos. A pessoa é mundana. A pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo. Não, vamos olhar para a gente e dizer para Deus assim: agradeço-vos, Senhor, e rogo-vos que não me abandoneis na minha cegueira e tampouco na minha loucura. Uma prece, um pedido a Deus. Oh, meu Deus, não me deixe cego espiritualmente. Pessoas cegas espiritualmente se perdem, valorizam o que deve ser desvalorizado, trazem para dentro do coração o que deve ficar a quilômetros de distância. Agradeço-vos, Senhor, e rogo-vos que não me abandoneis na minha cegueira e na minha loucura. Sei, porém, que andais em procura das ovelhas perdidas, e que é para vós uma consolação abraçar os filhos perdidos. Quando Deus olha para aqueles que buscam a santidade, Ele se alegra, Ele derrama a sua graça, Ele ajuda. Mas quando Deus olha para aqueles que estão distantes, as pessoas estão procurando a honraria, estão procurando os prazeres, estão iludidas com pessoa, estão nesse vício e naquele. Deus não é aquele que diz assim: escolheu o caminho errado, agora, meu filho, que se lasque, que se dane. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que busca a ovelha perdida. É aquele que larga 99 ovelhas que não precisam de conversão e ele vai buscar aquele irmãozinho que está no vício. Então, se você conhece, se você está buscando uma vida mais santa, se você vive na graça de Deus, e você conhece pessoas que estão aí nos prazeres do mundo, na bebida, no cigarro, iludido com dinheiro e tantas coisas que afastam a pessoa de Deus, uma vida totalmente desregrada. Qual deve ser a nossa atitude para com estas pessoas? Oração. Oração. Eu visitei uma senhora, já faleceu, isso tem algum tempo atrás, né? Ela morava na Praça do Santuário Santo Antônio, em Divinópolis. Quem é de Divinópolis sabe perfeitamente, é a praça central de Divinópolis. Bem badalada, muita gente. E a casa dela, o alpendre, a varanda ali, estava para a praça. Era um prédio muito alto, mas ela via a praça. E ela tinha um costume. Gente, olha, é uma pessoa que está buscando o céu, não é? Uma pessoa que está buscando o céu. Ela me dizia que ela ficava lá na janelinha dela, morava com uma filha, mas a filha trabalhava, né? E ela ficava olhando na praça e ela via lá mendigos, pessoas fumando droga, ela via pequenos furtos, ela falou que viu vários. A pessoa mexendo no celular, o cara pega o celular e sai correndo, começa aquela gritaria, pega, 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 e ela olhando aquilo. Ela já viu o policial bater lá em 2 sujeitos que tentaram assaltar um outro policial, então ela já viu de tudo naquela praça ali. Já viu gente nadando na fonte, gente fazendo tendo relação sexual no meio dos pinheiros, quer dizer, da casa dela ela via a confusão toda. E o que ela fazia? Ela fazia questão de rezar o terço todos os dias. Era uma senhora devota de Maria. E lá da janelinha dela, sem conhecer ninguém, ela começava a oferecer oração para aquelas pessoas. Então ela via o mendigo sentado, ela dizia, esta dezena é da intenção daquele meu irmão ali. Ave Maria, Ave Maria.
ela via alguma coisa estranha na praça, talvez alguém fumando droga. Eu vou rezar para aquela pessoa agora. Ave Maria, Ave Maria. Será, meus irmãos, que se nós fizéssemos coisa igual ou parecida, será que as pessoas que estão perto de nós não seriam abençoadas? Talvez aquelas pessoas, e certamente, elas não sabiam que tinha alguém na janela olhando por elas e rezando por elas. Esta é a atitude daqueles que sabem que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Não é uma atitude de condenação, não é tirar as pessoas, não é excluí-las, mas rezar por elas, para que elas experimentem o amor de Deus, para que elas recebam a misericórdia de Cristo e possam se converter. Amém? Peçamos ao Senhor a sua bênção, encerrando mais o encontro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus. Muito obrigado por você estar comigo em mais um Meditação, temas de espiritualidade através dos escritos de Santo Afonso. Nos encontramos no nosso próximo encontro. Tudo bem?